Olá, amigos e amigas do canal Cartas Psicografadas. Muita luz a todos. Neste vídeo, vamos divulgar a carta do Cangaceiro Lampião. Uma mensagem chocante de uma pessoa que viveu a violência e a intolerância enquanto esteve na Terra. Ele descreve esses momentos e seu sofrimento depois que desencarnou. Assista até o final para entender toda a sua passagem. A carta foi psicografada pelo médium Carlos Eduardo, sobrinho da cidade de Crato no estado do Ceará. Antes de começarmos a ler a carta, pedimos para que todos se inscrevam em nosso canal para que todos os dias possam receber novas cartas psicografadas. Nos comentários, deixe sua opinião ou escreva o nome de seus entes queridos para receber boas energias. A carta de Lampião diz o seguinte: Boa noite, senhores e senhoras. Muito obrigado por me permitirem compartilhar minha história. Meu nome é Virgulino, conhecido como Lampião na encarnação passada. Se algo que me acompanhou nessa última vida foi o ódio, a raiva dos injustos, o que acabou acontecendo comigo por tantas vezes. Também fui injusto, porém vejam como a vida de uma pessoa sem um Deus verdadeiro pode se transformar de uma hora para outra. Nunca quis fazer o que fiz, mas a raiva me levou a agir dessa forma. Minha família levava uma vida tranquila. Meu pai, minha mãe e eu trabalhávamos fazendo artesanato. Porém, o olho grande de algumas pessoas que desejavam um pedaço de nossas terras gerou um grande conflito, uma briga intensa se iniciou e meu pai acabou sendo morto de forma covarde. Ele era tudo para nós e essa perda foi a gota d'água. A polícia nada fez, pois éramos pobres, e ela só defendia os coronéis, independentemente de estarmos certos ou errados. A polícia estava sempre ao lado deles e nada era feito para fazer justiça. Diante dessa impotência, decidi fazer algo por conta própria. Resolvi entrar para um bando e em um ano a minha vingança já havia sido realizada. As atrocidades que cometi me tornaram conhecido como Lampião, o cangaceiro, temido por muitos. A vida de banditismo e violência passou a fazer parte de mim, mas no fundo eu ainda era aquele garoto que perdeu o pai. O tempo passou e com ele vieram as consequências dos meus atos. A perseguição das autoridades e a intensificação das ações violentas me colocaram em um redemoinho de maldade, a morte, o medo eram constantes companheiros. Por mais que eu me considerasse um homem de coragem, também carregava a angústia de ter me desviado completamente do caminho que minha família trilhava. Quando assumi a liderança do meu próprio grupo, o objetivo era libertar os mais pobres das garras da polícia e dos coronéis que abusavam do poder sobre o povo. No entanto, a situação começou a se desviar quando alguns membros da população começaram a me denunciar à polícia, não porque eles queriam, mas porque também temiam as consequências. Quando eu identificava um traidor, a morte era sua sentença. Em meio a isso, percebi que estava matando o meu próprio povo, aqueles que jurei proteger. Nosso bando costumava redistribuir o dinheiro dos ricos para os mais necessitados, mas em determinado momento comecei a guardar para mim. A perseguição se tornou constante, minha cabeça tinha um alto preço e até mesmo a destemida Maria Bonita não aguentava mais fugir. Um ato covarde nos levou a uma emboscada na Grota do Angico, onde fomos cruelmente massacrados. Hoje compreendo que vingança não é o caminho e que a justiça deve estar nas mãos de Deus, mas a crueldade com que fomos tratados ainda faz efeito. Nossos corpos, que eram sagrados por Deus, foram expostos por mais de 3 décadas sem sequer serem enterrados. Nossa história de vagantes começou e apesar de não estarmos mais vivos, nossa raiva e rancor não nos abandonaram, permanecemos ligados à terra, incapazes de deixar para trás o ódio que nos consumia. Encostavam-se aqueles que julgávamos ter feito mal, atormentando a todos que estiveram envolvidos com o grupo de João Bezerra. Com o tempo, outros espíritos negativos se juntaram a nós, todos carregando a mesma fúria e desejo de vingança. Crescemos em número e a negatividade que emanávamos era tanta que cidades inteiras se tornavam inabitáveis, nossa presença atraía o caos e a decadência para aqueles que nos cercavam, influenciávamos soldados e suas famílias para a perdição, levando-os a vícios e brigas fatais. E a cada vitória, sentíamos um estranho prazer dentro de nosso bando.
Havia soldados que em vida eram feiticeiros e já tinham habilidades de se comunicar com os espíritos. No entanto, após sua morte, todos aqueles espíritos vieram cobrá-lo. Ele foi arrastado para um destino incerto como o pagamento por seu pacto com eles. Essa experiência me fez questionar até onde iríamos com nossa vingança. Enquanto as cidades mudavam ao nosso redor, continuávamos os mesmos, atacando e perturbando as famílias daqueles que nos prejudicaram no passado. Em meio a tudo isso, visitávamos nossos corpos abandonados, ainda sem descanso eterno. Toda vez que retornávamos a eles, a revolta se inflamava novamente. Essa rotina monótona de ódio começou a me fazer pensar em nossa existência e propósito. As mudanças à nossa volta mostravam que o mundo seguia em frente, mas estávamos presos em nosso tormento, incapazes de prosseguir em meio à nossa condição de espíritos vagantes. Um novo capítulo se desenrolou quando passamos a ser evocados por pessoas vivas que conheciam nossas histórias e desejavam que cumpríssemos suas vontades. Alguns podiam nos ver, outros apenas nos ouvir, mas a todos nós se impôs uma conexão perversa. Essas pessoas buscando vingança por supostas injustiças nos convocavam para realizar ações terríveis em seu nome. Contudo, nem sempre conseguíamos cumprir seus intentos, pois eles também possuíam suas proteções espirituais, às vezes constituídas por seres tão obstinados e cruéis quanto nós. Nesse círculo vicioso de maldade, apenas eu e Maria Bonita buscávamos uma solução para nos libertarmos desse ódio. Mas não sabíamos como fazer. O tormento só aumentava quando começamos a sentir falta dessas trocas de energia com os vivos. Sem essas trocas, nossa força parecia minguar e o sofrimento se arrastava, enquanto nossos corpos abandonados e não sepultados também decaíam em um estado de putrefação. Não havia lugar para onde ir, nem anjos nem demônios se aproximavam para nos levar a outro plano. Parecia que estaríamos presos naquela condição para sempre. No entanto, em um momento de clareza, percebemos que nossos atos não faziam mais sentido. As gerações seguintes não tinham culpa pelos erros de seus antepassados. Esse vislumbre de compreensão nos fez questionar o que realmente estávamos buscando ao atormentar a vida daqueles que nada tinham a ver com nossas antigas dores. Foi quando decidimos procurar por uma esperança, uma luz que nos mostrasse o caminho para encontrar a paz. E assim chegamos até Dona Maria, uma respeitada benzedeira de Juazeiro do Norte. Ela possuía um coração generoso e ajudava os outros com o pouco que tinha. Dona Maria era uma médium, ou suas preces e rezas eram atendidas por diversos espíritos que, através da fé em Jesus, intercediam por ela. Numa noite, resolvemos revelar nossa angústia e pedimos ajuda. Então ela disse que faria uma novena a Padre Cícero, acreditando que ele poderia nos auxiliar. Maria Bonita me lembrou que havíamos conhecido esse padre e que eu havia enganado. Sentia-me envergonhado e acreditava que minha esperança estava perdida, pois não sabia se ele estaria disposto a nos ajudar após meus erros no passado. Porém, Dona Maria rezou com uma fé que tocava a todos nós. No 9º dia, para nossa surpresa, Padre Cícero surgiu diante de nós. Eu me senti em débito com ele, mas ele me acolheu com compaixão e bondade. Abraçando a todos os presentes, incluindo Maria Bonita e Dona Maria, que com sua capacidade mediúnica podia ver toda a cena, um sorriso se desenhou em seus lábios e lágrimas escorreram de seus olhos. Padre Cícero, com sua voz serena e repleta de compaixão, revelou-nos que ainda havia esperança para cada um de nós. Deus jamais abandona seus filhos, do mais justo ao mais pecador, seu amor é incondicional, mas requer os pecados que cometemos para alcançar a salvação. Era necessário um arrependimento verdadeiro e enfrentar a penitência no que hoje é chamado de umbral, um local de purgação de nossos erros. Dona Maria, com seus olhos cheios de fé, via tudo o que estava acontecendo, compreendia o que nos aguardava e sentia angústia e sofrimento. Em meio à sua sabedoria espiritual, Dona Maria ofereceu sua proteção através de suas preces e rezas. Naquele momento, o Santo Padre abnegado e a benzedeira uniram suas vozes em uma reza, irradiando luz e calor.
O coração puro e generoso de Dona Maria emanava uma energia reconfortante, proporcionando-nos forças para enfrentar o desafio que nos aguardava. Padre Cícero cumpriu sua promessa e nos conduziu ao purgatório, onde deveríamos expiar nossos pecados. Ele nos encorajou a permanecermos unidos e a manter a fé em Cristo, pois um dia ele voltaria para nos resgatar. Nessa caminhada de purificação, experimentamos todo o sofrimento que nossas ações passadas haviam gerado. No entanto, mesmo nas horas mais difíceis, a voz de Dona Maria em oração chegava até nós, trazendo consolo e esperança. Sua dedicação incansável nos tornou capazes de persistir e fortalecer nossa fé. Entretanto, em dado momento, o silêncio das preces de Dona Maria nos entristeceu. Temíamos que ela tivesse desistido de nós ou que sua fé em nosso resgate tivesse se esgotado. Sentíamos-nos desamparados e solitários, mas ainda assim permanecemos unidos, tal como ela havia nos aconselhado. Porém, para nossa surpresa e alegria, um dia Dona Maria retornou ao nosso encontro, acompanhada por Padre Cícero. Entendemos que ela havia desencarnado, mas sua presença ao lado do Santo Padre indicava que estava em um plano espiritual elevado e abençoado. Seu sorriso irradiava alegria e paz, e compreendemos que ela nunca nos abandonara, abraçando-nos com carinho. Ela nos assegurou que continuaria cuidando de nós. Padre Cícero confirmou que o tempo de penitência no purgatório havia sido cumprido parcialmente, mas ainda precisaríamos passar por novas experiências reencarnatórias para resgatar plenamente nossas faltas passadas. Não sabia quando seria, mas não queria reencarnar, expressei meu receio. No entanto, Padre Cícero explicou que a reencarnação era uma etapa necessária em nossa trajetória espiritual. Parte de nós retornaria à Terra em conjunto para cumprir uma missão especial de salvar vidas e enfrentar provações. Ele prometeu estar sempre ao nosso lado, nos guiando e amparando. Assim, agora nos preparamos para o dia do retorno à vida terrena. Sabemos que será árduo, mas estamos mais fortes, unidos pelo amor, pela compreensão e pela fé. Padre Cícero e Dona Maria nos inspiram a seguir adiante, pois sabemos que suas bênçãos e preces serão nossas guias. Que esta carta sirva como lição para todos que a lerem. O amor de Deus é verdadeiramente para todos, independentemente de suas falhas. Nossa história de arrependimento e redenção é prova disso. A esperança sempre nos encontrará, seja nas mãos de um santo, seja no coração de uma simples e dedicada benzedeira. Deus seja louvado e viva Padre Cícero, que sua luz continue guiando nossos passos, e que a dedicação de Dona Maria inspire todos a espalhar o amor e a compaixão em cada esquina deste universo espiritual. Nossa missão está prestes a começar, e com a graça divina enfrentaremos cada desafio com coragem e fé. Que a paz esteja com todos nós. O que você achou desta carta? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever em nosso canal para todos os dias receber novas cartas psicografadas. Muita luz a todos. Que assim seja.